Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre expressionismo abstrato e o expressionismo geométrico. Em 1866 nasce Vasily Kandinsky. Kandinsky veio de uma família muito rica, desde cedo ele já teve uma educação vinculada à música e à poesia, então ele tem um cunho artístico dentro dele. Foi criado em Odessa pela tia tutora, seus pais se separaram muito cedo, e nisso ele foi criado no idioma alemão e no idioma russo. Então, lembrando que na Alemanha, na época até 1900, suas maiores mentes que existiam no mundo estavam na Alemanha, então ele foi criado dentro dessa cultura alemã. E nós vemos que, seguindo em frente, ele começa a ter uma vivência artística, ele vai estudar direito, aos 30 anos ele resolve largar o direito e se dedicar só à pintura, e graças a uma herança do tio ele tem essa independência, ele abre uma escola e começa a dar aula. Só que ele já tinha aquela busca da ressonância interior. Como ele tinha uma descendência mongol, ele tinha essa coisa do oriental dentro do seu sentimento, ele já buscava uma intuitividade dentro da arte. Lembrando que teve uma ocasião que ele vai ver uma exposição dos impressionistas, ele fica perplexo com um quadro chamado esqueci o nome, só um minutinho, já lembro do nome, Manto de Feno, desculpa, o Manto de Feno de Monet. Ele vê esse quadro, ele fica impressionado com esse quadro. Primeiro, ele vê uma figura que parecia geométrica dentro de um espaço totalmente vazio, ele não consegue compreender, ele fica bravo, porque ele fica pensando, como é que o cara pode fazer um quadro desse, figurativo, a gente não consegue interpretar a figura, e de repente ele olha no release e ele está dizendo ali, campo de feno, desculpa, esqueci a palavra, campo de feno de Claude Monet. Daí que ele entende que era um campo de feno, que aquela paisagem, a parte de trás, aquela mancha era uma paisagem, e aquela figura geométrica, na verdade, era feno empilhado. E ele fica impressionado, daí ele passa da raiva de não entender a figuração, ele passa ao limiar de uma genialidade do autor. Ele fica pensando, nossa, ele não precisa trazer figurativo, ele traz uma coisa para me interpretar. E ele começa a ter respostas disso. Mais tarde, ele conhece uma obra de Wagner que impacta ele bastante, a questão da música, porque ele vê as notas musicais como cores, e ele vai conhecer Arnold Schoenberg, que é exatamente aquele que vem com a música expressionista, que traz uma transformação, e ele começa a encarar a pintura e a música como artes irmãs. E em 1909 ele começa a conexão com esse quadro Batalha de Cossacos, que é considerado o marco inicial do abstracionismo. E nós vemos que dentro de um escrito dele, de um livro que ele fez, do Sentimento Arte, em 1909, que ele publica em 1911, ele faz uma citação. Uma eliminação do figurativo traz espaço para representar o significado oculto das coisas. Ou seja, ele começa a ver que, tirando o figurativo, eu posso trazer aquilo que está por trás daquilo que eu quero representar. Exatamente esse lado intuitivo que ele estava pensando. Automaticamente, em 1910, ele começa o abstrato e ele traz composições e improvisações. Usa a linguagem da música. A improvisação é uma coisa que ele traz dentro dele, é um sentimento que ele traz, ele monta uma imagem através desse sentimento. A composição é a mistura dos dois, o externo e o interno. Ele começa a misturar esses dois e ele traz, vamos citar, sinfonias literais dentro da cor e das linhas. Então ele faz essa brincadeira, mas na verdade uma brincadeira geométrica e uma brincadeira matemática, que ele faz todo um estudo para poder chegar numa cor, num sentimento ou na outra cor do sentimento. Ele já tem uma tabela pré-escrita dentro de sua mente, e grandes autores, especialistas em Kandinsky, citam que ele tinha exatamente um croquis de todo o sentimento ligado a cada cor dentro da sua construção de arte. E nós vemos Kandinsky, a primeira aquarela, em 1910, nós temos a composição número 8, em 1923, e nós temos o suprematismo. O suprematismo é um movimento que começa em 1913, pela figura de Kazimir Malevich, que ele nasce em 1878, ele começa a ver a importância do quadrado como figura artística. Ele vê o quadrado como a sua primeira forma. Em 1915 ele faz uma cenografia, intuitivamente ele coloca um quadrado preto, ele se admira. Um ano depois, esse quadrado preto é repetido na mesma cenografia, que é a própria ópera que ele tinha feito cenografia, ela é repetida, era uma ópera futurista, e nisso ele começa a compor em cima do quadrado. Então ele defende a arte comprometida com a pesquisa metódica da estrutura de imagem, que surge aí o abstrato geométrico. Daí ele faz o quadrado preto em 1915. Esse quadrado preto, ele não tem subjetividade, é simplesmente o quadrado. A forma é a arte, não precisa de nenhuma história por trás desse quadrado. Logo em seguida, em 18, ele faz o quadrado branco, ele faz a questão do equilíbrio, mas traz exatamente a forma suprema. Não tem subjetividade, não tem interpretação, é aquilo que você está vendo, é literalidade da forma ele está expressando. E nisso, nós vemos que Malevich ele faz essa transformação e vai ser uma grande inspiração para o movimento minimalista da década de 70 e o nosso design atual, que agora ele é reconhecido como aquele que traz tudo isso. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre
expressionismo abstrato e nesse vídeo nós falamos sobre abstracionismo geométrico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.